بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد باب في جماع الإمامة وفضلها وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى ابن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. باب من أحق بالإمامة. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. قال شعبة فقلت لإسماعيل ما تكرمته قال فراشه. Estimados irmãos, hoje vamos falar acerca de 2 ou 3 capítulos, de acordo com aquilo que o Imam Abu Daud nos apresenta. O primeiro é relacionado à excelência do imamat, liderar no Salah, a desaprovação da recusa do imamat e quem é o mais merecedor de ser imam. Uma aglomeração de pessoas, portanto, chegou a hora de Salah, para dirigir Salah, quem deve dirigir o Salah, quem é que tem mais direito de ser imam? Nós, às vezes, estamos várias pessoas, só sempre dirige você, vai você à frente, vai à frente. Portanto, hoje vamos falar dos procedimentos do Sharia para identificarmos quem deve ser o nosso imam. Primeiro, falar da excelência de dirigir o Salah, de ser imam, é excelente. Era o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. O profeta sallallahu alaihi wasallam era imam, portanto é uma posição elevada. Seja imam fixo ou imam, estão um grupo de pessoas para fazer salah em congregação para dirigir aquele salah. Portanto, a virtude aqui de ser imam. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para os imãos: Allahumma arshudil a'imma wa ghafir lil mu'adhdhinin. O Allah oriente os imãos e perdoe os mu'adhin. E nós falamos já deste hadith, mas aqui temos um hadith que fala da liderança e a sua excelência. Há responsabilidade, sim, e neste hadith nós vamos entender a parte dos ma'mum, nesta responsabilidade, se há uma partilha de responsabilidade ou não no Salah. O hadith que temos aqui a relatar é o hadith narrado por Uqba ibn Amir. Ele diz que eu ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizendo: Man amma an-nasa fa asaba al-waqta falahu wa lahum. Aquele que dirigir, não é, se tornar imam, e ele dirigiu o salah, acertou a hora do salah, fez o salah dentro da hora. Este hadith hoje podemos não entender perfeitamente, mas se nós voltamos no tempo, houve um tempo, não aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, obviamente, mas a posterior foi como se fosse ou podemos dizer, se trata como se fosse uma visão do profeta sallallahu alaihi wasallam daquilo que seria no futuro, onde os imãos retardavam o salah. Nós sabemos quem eram os imãos, eram os líderes, os khalifas, é que eram imãs, os governantes. Podiam estar ocupados com a questão administrativa e acabavam a ter consequência no atraso do salah, imam. Nós já ouvimos falar, mas além, quando estamos na situação em que você é submisso, como tem um governante que dirige, mas ele faz o salah, por exemplo, fora da hora.
Qual deve ser a tua postura nesta situação? Mas aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que é imam, dirigiu o salat dentro da hora, não é? Acertou a hora, falahu walahum, ele terá recompensa, e o seu jama'a, as pessoas que seguem este imam, também terá a recompensa por fazer salat dentro da hora. Então, o tempo que o profeta sallallahu alaihi wasallam se vai referir, ou a demonstração do profeta sallallahu alaihi wasallam, era para aqueles líderes, aqueles imãos que por alguma razão podia ser propositado ou por força maior, portanto, força maior podemos até excepcionar, e deixar fazer o salat ou retardar o salat e fazer o salat fora da hora. O profeta chamou a atenção a essas pessoas e elogiou no outro lado: quem obedece o horário, faz salat dentro da hora, portanto, acertou, ele terá recompensa, e as pessoas com quem ele fez salat também terá a recompensa. وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ. E aquele que não obedecer o seu horário adequado, fez o salat fora da hora, ou protelou o salat quase estar fora da hora, não é? Por aí, erros do gênero. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ. Este imam que será responsabilizado, este imam é que terá culpa, wala alayhim, e não os ma'mum. Neste tipo de hadith, narração de gênero, Imam Shafi diz que o erro do imam não afeta o salat de ma'mum, o salat daqueles que estão atrás do ma'mum. Por quê? Porque Imam Shafi, nós já havíamos falado deste masala, Imam Shafi considera a congregação, cada um está a fazer o seu salat, estamos a aproveitar a congregação, mas cada um é responsável pelo seu próprio salat. Enquanto que Imam Abu Hanifa diz não, se o imam quebrar o seu salat, o salat de todos está quebrado. Portanto, hadith do gênero, como o professor Salam está aqui a dizer, se o imam acertar, não é? Acertar, fizer dentro da hora, todos terão recompensa. Mas se isso não acontecer, o imam foi o culpado, então o professor Salam diz: fa'alei wala alayhim. A responsabilidade do imam e não do seu jama'a. Portanto, aqui é como se fosse um elogio do profeta sallallahu alaihi wasallam para aqueles imãos que observam o salat dentro da sua hora, não fazem o salat fora da hora. Quando nós falamos fazer salat fora da hora, não é 2 minutos atrasados, não é 5 minutos atrasados. Estamos a falar naquele momento em que a hora do salat até pode estar a sair. Podemos até aplicar isso na questão de posições diferentes quanto à entrada de um salat, ou o período de um salat. Nós sabemos, explicamos aqui, de acordo com a escola Shafi, Maliki e Hanbali, a hora de Asr começa, não é, depois da primeira sombra, depois da primeira sombra, depois da entrada do Salat Zuhr. Explicamos, para além do Zawal, uma sombra do objeto que você está a medir. Depois disso entra a hora de Asr. Enquanto que uma Abu Hanifa diz são 2 sombras. Por isso nós vemos essa diferença de entrada da hora do Salat al-Asr, Shafi e Hanafi. Este é o primeiro aspecto que íamos mencionar. Quanto à responsabilidade que o imam tem, é um elogio do profeta sallallahu alaihi wasallam para aqueles que observam o salat dentro da sua hora. E o segundo aspecto na nossa lição de hoje é quem é o mais merecedor de ser imam. Quem deve ser o imam? Nós vamos encontrar vários hadiths sobre o mesmo conteúdo, um hadith com algum acréscimo diferente do outro hadith. Um hadith fala mais alguma coisa diferente de um outro hadith. Portanto, este hadith que temos hoje é um hadith que foi narrado por Abu Mas'ud al-Badri. Abu Mas'ud al-Badri diz que eu ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizendo: Ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'ah. Quem é que deve dirigir o salat? Aquele dentre vós que for mais versado no livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Este deve ser o imam, e aquele que for o mais adiantado dentre eles na recitação. Não é? Quem tem mais conhecimento do Coran e estiver mais adiantado, tem mais conhecimento e está mais adiantado, memorizou mais o Coran, tem mais porção do Coran, não é?
comparando com outros, se estiver a fazer uma comparação. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz: فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء. Mas se estiverem duas pessoas, por exemplo, dois hafizes, os dois são hafizes. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. Se estiverem em pé de igualdade, aquele que foi o primeiro a fazer hijra, tendo em consideração o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que os sahabas saíram de Meca para Medina. O mérito estava de quem faz o primeiro hijra, assim como dentro dos sahabas, a posição alta no grupo dos sahabas são aqueles que estiveram na batalha de Badr. Os Badriyin é a posição mais alta dos sahabas em termos de posição. Nós ouvimos aquela passagem de Hatib ibn Abi Balta. Hatib ibn Abi Balta era um sahabi que estava em Meca e estava em Medina, estava em Meca, emigrou para Medina, foi para Medina, esteve com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve um plano. Qual foi o plano? De conquistar Meca. Conquistar Meca. Porque os acordos todos haviam sido quebrados. O profeta sallallahu alaihi wasallam quis conquistar Meca. Teve um plano que alguns sahabas sabiam. Dentre esses sahabas, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, não é? Hatib ibn Abi Balta, eram poucos que sabiam qual era o plano do profeta sallallahu alaihi wasallam. Este sahabi, Hatib ibn Abi Balta, faz uma carta para os descrentes de Meca. Ele estava em Medina. Faz uma carta para os descrentes de Meca e diz o plano do profeta sallallahu alaihi wasallam que quer conquistar Meca. Então, essa mensagem, ele fez uma carta e entregou uma velhinha que estava a ir para Meca. Então, deu ela e ela guardou num sítio mais podemos falar, seguro que ela podia achar. Um sítio mais seguro. Qual seria esse sítio mais seguro que uma mulher podia guardar uma carta? Amir está a rir, não é isso que você está a pensar. Teu riso. Cabelo? É o sítio mais seguro? Não é o que Amir está a pensar. Portanto, deu a carta. A senhora guardou a carta, levou e disse que tinha que entregar essa carta aos líderes de Meca. Nesta carta estava escrito: Min Hatib ibn Abi Balta ila Ru'asai Quraysh, líderes de Quraysh. Estava lá a mencionar o plano do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah informou ao profeta sallallahu alaihi wasallam através de Jibril, não é? Para que fossem interceptar esta senhora. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Ali radiallahu anhu e alguns sahabas, e o profeta disse: vão até tal lugar, vão encontrar uma velha, e esta velha tem uma carta, tragam-me esta carta. O profeta não era alimul ghaib. Jibril informou-lhe naquele momento, então o profeta tomou medidas naquele momento. Então Ali radiallahu anhu com o seu grupo foi para este lugar. Quando de facto encontraram essa velhinha em direção a Meca. Então Ali cumprimentou, procurou saber como estava, de onde ia. Então disse: entregue-nos a carta que tu tens. Ele disse: eu não tenho carta nenhuma. Se tu tens carta. Ele disse: não tenho carta nenhuma. Então Ali seu grupo revistaram a senhora e não encontraram a carta. Revistaram, não encontraram a carta. Esteve prestes a voltar. Revistaram e não encontraram a carta. Estiveram prestes a voltar. Ali radiallahu anhu disse: o profeta disse-nos que vamos encontrar uma senhora e esta senhora tem carta. Nós revistamos e ela não tem carta. Mas ela tem carta. O profeta disse: tem carta. Então disseram para ela: dê-nos a carta, senão nós vamos te despir. Senão vamos te
Despindo, obviamente, podiam encontrar a carta na perspectiva daquilo que o Sheikh Amir está a pensar, não é? Mas ela diz que despir também não. Despir não. Então ela depois tirou a carta. A carta estava no cabelo dela. Ela colocou a carta no cabelo. Ali levou a carta, deixou ela continuar e levou a carta, foi entregar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta levou a carta, abriu e viu lá, pediu que lesse, o profeta não sabia ler, pediu que lesse. Então estava lá a carta: Min Hatib ibn Abi Balta ila Ru'asai Quraysh, para os líderes de Quraysh, a informar o plano do profeta sallallahu alaihi wasallam, queria conquistar Makkah. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou Hatib. Hatib, o que é isso? Por que fizeste isso? Umar radiallahu anhu disse: Ya Rasulallah, este só está conosco. Este só está conosco, mas ele é um hipócrita. Autoriza-me que eu vou aniquilar este senhor. Vou tirar o pescoço deste senhor. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: deixa ele falar. Tem direito ao contraditório. Deixa ele falar. Nunca podemos julgar só ouvindo de um lado. Haram. La yaqdi rajul bayna rajulain illa yasma' min janib akhar. Ninguém pode julgar sem ouvir outra parte. Nem no tribunal hoje não se pode fazer, nem no passado não se podia fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ninguém podia fazer. Não pode julgar quando você também estiver zangado, não estiver bem. Você tem que estar completamente tranquilo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: Hatib, explica-te o que você fez. Então Hatib se explicou: Ya Rasulallah, eu não fiz isso porque eu abandonei o Islã. Não fiz isso irtidadan, não por riddat. Nem fiz pensando que o plano do profeta sallallahu alaihi wasallam não vai se concretizar porque eu estou a informar eles. Se é um plano do profeta, Allah quer da forma como Ele quer, as coisas vão acontecer. Mas eu fiz isso por quê? Porque eu tenho meus familiares em Meca. Estão sendo torturados. Eu consegui emigrar para Medina. Os meus familiares estão sendo torturados em Meca. Eu queria fazer um favor para os habitantes de Meca, para eles pensarem que eu fiz alguma coisa e eles não perseguirem a minha família. Para eles pensarem: opa, a família de Hatib não vamos torturar, eles são muçulmanos também, mas não conseguiram emigrar, não conseguiram fazer hijra, para não serem torturados. É por isso, eu juro por Allah, eu não fiz isso por riddat, por abandonar o Islã. Eu sabia que o plano de Allah subhanahu wa ta'ala, o plano do profeta irá prevalecer. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ok, pode ir. Ele falou. Umar ainda estava a insistir: Ya Rasulallah, deixa eu aniquilar este, é um hipócrita. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: você não sabe que este aqui é um badri, é um sahabi que esteve na batalha de Badr. É como se Allah tivesse dito para eles: façam o que vocês quiserem, vossa posição já está lá garantida. É como se, portanto, é a posição aqui dos badrinhos. Aqui também estamos a falar a posição dos que migraram, hijra. Tinha uma posição acima daqueles que emigraram a posterior. Quem emigrou primeiro tem uma posição elevada em comparação com aquele que emigrou a posterior. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَأُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. Que seja o imam aquele que foi o primeiro a emigrar. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَأُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا. Se também estiverem em pé de igualdade, o mais velho dentre eles deverá dirigir a oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, notas narrações ainda vem: فَإِنْ كَانُوا سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّةِ. Aquele que tem mais conhecimento da Sunna. Aqui a divergência que nós podemos encontrar nos sábios. Uns dizem quem deve ser imam é Aqra, e outros dizem A'lam. É aquele que melhor recita o Corão. Outros dizem não, aquele que é mais sábio. Quem mais sabe, quem tem mais conhecimento da Sunna, tem mais conhecimento, alimo grande, em outras palavras. Um grande alimo, outros não. Um Aqra, um Qari, quem melhor recita o Corão. Portanto, se há junção nisso, portanto, há esta consideração toda. O profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz
وَلَا يَأُمَّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ. Ninguém pode dirigir o salat na casa do outro. وَلَا فِي سُلْطَانِهِ, nem no seu reinado. وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Essas três coisas ninguém pode fazer estando na casa do outro, não dirige o salat, onde é o reinado de alguém, onde alguém tem o seu poder naquele lugar, ninguém deve dirigir o salat, senão ele. وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ, nem sequer pode sentar no seu lugar de honra e de destaque, lugar de chefe da família. Nós chegamos numa casa, na sala, em sofá, não é? Mas nós sabemos, sempre nas casas, tem uma cadeira de destaque, que nós só chegamos lá, conseguimos ver, esta é a cadeira de chefe dessa casa, de chefe da família. E você quer aproveitar, sentar numa cadeira boa, logo vai para aquela cadeira. Não é? É antiético também, não é? O profeta sallallahu disse, ninguém pode fazer isso. Illa bi'idhni, sem a permissão dele. Esses lugares é com permissão. Obviamente, você não vai dirigir salat em casa de alguém se a pessoa, o dono da casa, ele sabe dirigir salat, tem conhecimento. Mas se for uma pessoa que não sabe, é ignorante, obviamente nem sequer vai saber dirigir. O segundo aspecto é com a permissão. Você dirige sim, mas é o dono da casa que diz, dirige a salat. Imam do masjid, veio um outro. Aqui é poder, não é? É poder. Poder do imam do masjid. Não pode chegar um grande mufti sabe, eu sou mufti sabe, eu tenho que dirigir. Não conhece hadith esta pessoa. Não conhece. Então o profeta sallallahu está a dizer, o critério é este. Aqui quem manda são os imãos. Então, cada imão tem o seu poder. Agora, se aquele imão que ia dirigir, disser para o outro, dirija, é exceção. Illa bi'idhni. Assim como sentar naquele lugar de destaque do chefe da família, você não pode sentar. As pessoas são convidadas para ir para a mesa. Nós vemos na mesa, tem um lugar, o lugar do chefe. Já que você foi convidado, quer sentar, você vai sentar naquele lugar. Não pode. Você só pode sentar naquele lugar com a permissão. Há pessoas, anfitriões, que sentem-se bem. Olha, você senta aqui. Sheikh, Molana, doutor, mufti, o que for. Senta aqui, no lugar dele. É um assunto. É a exceção porque o profeta sallallahu alaihi wasallam deu aqui permissão. Portanto, aqui nós já ficamos a saber a diferença quando se trata de dirigir salat. Há pessoas que acham que ele que deve dirigir. Chegou o momento para salat, ele que deve dirigir. Começa a recitar o Corão, subhanallah, não é? É um acidente autêntico, mas queira mostrar que tem voz bonita. Não é o facto de ter voz bonita que você está a ler certo. Há muita gente que recita com voz bonita, mas a recitar errado. Portanto, vários aspectos devem ser levados em consideração, tendo aqui o ponto de partida também essas duas opiniões, onde uns dizem que quem tem mais direito é até a posição de Imam Shafi e Imam Abu Hanifa. Um diz que é alam, outro diz é aqra. Aquele que mais conhece, outro diz aquele que melhor Coran recita, e nós vamos encontrar hadiths com estas sequências diferentes, onde um faz menção de aqra, onde uma escola opta por aqra, que é melhor recitar Coran, e outro opta por alam, aquele que mais conhece a sunnah ou conhece os hadiths. O outro hadith, ولا يؤم الرجل في سلطانه, وقال أبو داود كذا في يحيى القطان وأقدمهم قراءة. Portanto, a hadith sobre a mesma sequência que Imam Abu Daud nos traz. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم الهجرة. Portanto, a sequência, quando estiver em pé de igualdade no qira'a, no Coran, então leva-se em consideração aquele que tem mais conhecimento da sunnah e por aí em diante. Portanto, são vários hadiths que Imam Abu Daud traz sobre o mesmo tema, mas o importante fica aqui aquilo que nós resumimos, que deve ser levado em consideração quanto à preferência de quem deve ser o imam. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.